Ó, o Ronaldo tá aí. Então, pessoal, já apareceu ali em cima para vocês que eu tô gravando a aula, beleza? Seguinte, então hoje a gente vai retomar a parte da matéria de motor, tranquilo? Então, na aula anterior, na aula de ontem, a gente trabalhou a parte de manutenção de sistemas eletrônicos, né? Eletroeletrônicos. Já até resolvemos o problema aí da Kombi do nosso amigo, né, Ronaldo? Então, hoje o que a gente vai ver, pessoal? Então, nas aulas anteriores, na aula de segunda-feira, da primeira aula que a gente teve, foi uma aula um pouquinho mais complicada, né? Porque o pessoal estava entrando no grupo ainda, não foi todo mundo que conseguiu fazer. A gente estava com problema no servidor do Teams também, eu tive que fazer lá pelo Google Meet. Na segunda aula, eu deixei alguns materiais descritos para vocês estudarem e responderem um questionário ao final da aula, certo? Confere todo mundo? Certo. Então, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou revisar aquele conteúdo iniciado, que foi da apostila lá, Motor Ciclote e seus sistemas, que é aquela apostila que eu deixei disponível para vocês. Eu vou revisar da página 20 à página 22. O que a gente vai ver nessas páginas? Classificação de motor, máquina a vapor, triângulo do fogo. E também vou trabalhar com os slides que eu tenho montado para vocês. Então a gente vai trabalhar ali com 9 slides que vai falar sobre alguns conceitos da combustão interna. Lembrando que, como esses slides, pessoal, eu vou demorar um pouco mais para conseguir vencer ele, porque é um conteúdo de 45 slides, eu vou fazer um PDF só com esses slides que a gente vai trabalhar hoje. Beleza? Então, isso eu vou fazer dentro dessa nossa primeira meia hora. Então, até as 19h30 ou até antes eu quero vencer esse conteúdo. O que a gente vai ver depois disso daí? Eu vou trabalhar com vocês a parte de tipos de motor em relação ao número de pistões, estilo do bloco e ciclo de utilização. Então, vamos supor, a gente vai separar o que é um motor estacionário, o que é um motor automotivo. Então, a gente vai fazer essas separações, o que é a nuance de cada um. Também vou revisar e explicar da apostila Motor Ciclote e seus sistemas do Senai, da página 51 a 58. E vou mostrar alguns slides para vocês. E vou mostrar também no guia de estudos algumas tabelas. Esse guia de estudos eu não deixei ainda disponível para vocês porque eu estava fazendo uma leitura completa dele e indicando qual que seriam as melhores páginas para a gente trabalhar. Vi que o material dele é bem bacana, em alguns pontos é até mais aprofundado que aquela primeira apostila que eu passei para vocês. Então eu vou fornecer ele no grupo e vou deixar ele indicando as páginas para vocês estudarem, beleza? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Outra questão interessante, como havia explicado ontem para vocês, lá no AVA, pessoal, já tem a sala de motores, tá? Manutenção de motores também tem a sala disponível e os senhores já estão inseridos nela. Hoje eu não vou utilizar a sala, a princípio, mas se vocês quiserem eu posso demonstrar rapidinho ali qual que é a sala e já tem material disponível lá para vocês. Tem alguns vídeos disponíveis que seriam interessantes vocês acessarem. Também vou deixar uma listagem de vídeos, caso não dê tempo de passar hoje, vou deixar uma listagem de vídeos com links do Vimeo, que é um servidor online que ele comporta vídeos. Então vou deixar os links para vocês acessarem, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, clica no link, ele vai levar direto para o vídeo. Que vídeos são esses? Vídeo do ciclo de admissão, compressão, explosão, escape, motores 2 tempos e ordem de ignição. Então são esses vídeos, são vídeos de em torno de 1 minuto a 1 minuto e meio. São 5 vídeos, eles estão disponíveis em um link que eu fiz, em um PDF que eu criei com todos esses links que eu vou deixar também disponível ao final da nossa vídeo. Tranquilo? Seguinte, tenho uma situação para falar com vocês. Só um instantinho, estou. Os senhores estão no segundo período, certo? Certo. Porém, os senhores vieram no primeiro, certo? Certo. Para tal, pessoal, tem alguns alunos que estão com pendências
do primeiro período em relação às matérias 100% IAD. Então, eu preciso que vocês vejam isso daí, que tem alunos que ficaram do primeiro período em matéria de comunicação, que é uma matéria 100% IAD. Tem alunos aí que estão com recuperação final ou conselho de classe. E tem gente com outras pendências. Então, eu preciso que vocês deem uma entrada lá no AVA, deem uma entrada no Time to Know e vejam se vocês possuem pendências ou não, tá? Que tem gente que não fez nada do IAD. E lembrando que a matéria, por mais que ela seja 100% IAD, que está previsto lá no contrato de vocês, na carga horária de vocês, ela reprova tanto quanto uma matéria presencial. Então, preciso que vocês tomem cuidado com isso daí. A gente está avaliando com o Madison para ver essa situação, tá bom? Uhum. Professor, aquela recuperação que tava nesse AD, eu fiz uma sexta-feira de manhã. Aí É? ela, a recuperação, tava escrito recuperação final, sabe? Aí ela é da matéria, de todas as matérias, será? Não. Só um instantinho. Deixa eu só ver uma situação aqui que eu estou falando com o Madison e falando com vocês ao mesmo tempo. Então, aqui no grupo são 13 alunos. Só um instantinho. A gente já retoma, pessoal. Só um instantinho, pessoal. Peço que vocês aguardem.
Vamos lá, pessoal. Vamos retomando. Desculpe fazer os senhores aguardarem. Estava só resolvendo esta situação aí. Tá bom? Sim. Então Professor, precisa esqueceu de aí. uma coisa. Pode falar. Esqueceu do mate. Hã? Esqueceu do teu mate. Não, tá aqui o mate, ó. Ah, viu só? Não, fique tranquilo, beleza? Uhum. Então vamos lá, pessoal. Eu vou aqui duplicar a tela para vocês, tá bom? Para a gente começar a revisar os conteúdos. Então eu vou abrir primeiro aquela apostila que eu passei para vocês darem uma estudada. Posterior a isso, a gente inicia com os demais dados. Então, foi esse capítulo aqui que eu separei para os senhores lerem, né? Então, capítulo 2, estudo sobre motores. Os senhores estudaram? Sim? Não? Talvez? Uma olhada lá para responder o questionário. Deram uma lida? Bem por cima. Bem por cima. Porra, pessoal, vocês me quebram as pernas, hein? Vocês tinham tempo para ler, hein? Lembrando sempre, pessoal, as atividades que eu passar para vocês, elas sempre vão ser com o tempo dentro do que é esperado da aula, né? Então, se até as 22h30 a atividade, ela pode ser resolvida até as 22h30, ela tem tempo útil para isso. Mas é todo aquele caso que eu já comentei com vocês, beleza? Seguinte, então vocês estão vendo aí na tela a apostila. E a primeira coisa que apareceu para vocês foi isso daqui, né? Confere, página... Perdão. A página 20. Então, todo mundo sabe, né, que os motores movimentam a vida e movimentam a indústria atual. Seria basicamente impossível a gente ter toda a tecnologia que existem atualmente sem a utilização dos motores. Os primeiros motores vieram nos motores de padrão, quase que um padrão estacionário, né? Tinha a mesma faixa de rotação por um longo período de tempo, e isso eram os motores a vapor. A partir dos motores a vapor, que movimentavam trens, navios, tratores e até mesmo alguns automóveis, acabou que era um motor, digamos assim, muito precário, era um motor de baixo rendimento. Para tal, entrou os motores de combustão interna e os motores elétricos. Qual que é a nossa ideia principal de trabalhar nessa matéria? São com os motores de combustão interna. Então, aqui tem uma visãozinha expandida para vocês, onde eu tenho cabeçote, tampa de válvula, bloco do motor, êmbolo, vulgo, pistão, bielas, árvore de manivelas, vulgo, virabrequim, girabrequim, árvore de casquilhos. Tem mais algum? Deve ter mais, eu acabei esquecendo agora. E o cárter. Então, aqui é uma visãozinha explodida. Então, a máquina a vapor, né, foi um experimento que acabou sendo utilizado ali para colocar em veículos, para trazer mobilidade em mais ou menos 1769, que saiu o primeiro veículo, que vai originar aí para a gente todos os veículos atuais. Como que funcionava essa máquina a vapor? Então, claro, ela poderia ter diferentes formatos, mas a forma de funcionamento era basicamente uma. Eu tinha uma fornalha, um espaço onde era queimado literalmente lenha e carvão, uma caldeira, a qual ficava próxima sobre essa fornalha, onde eu tinha água, certo? Essa água fervia, essa caldeira era totalmente selada e a única saída dela era uma tubulação. Essa tubulação ia para uma câmara onde tinha uma câmara onde existe um êmbolo. Este êmbolo em questão, ele expande devido aos gases e no momento que ele retorna, ele comprime e expulsa aí essa mistura de vapor do líquido que fosse colocado ali. Qual que era o líquido que era colocado ali em sua grande maioria?
Adivinhe? Água. Então, assim que funcionava o nosso sistema de máquinas a vapor. Como vocês podem perceber, é algo bem, para a época, era uma inovação gigantesca, mas para se tornar móvel é algo arcaico e com baixo rendimento, onde você tinha que gastar muita energia para ter um baixo rendimento, logo não era uma máquina eficiente. Isso foi melhorando, então, ó, decadência das máquinas a vapor, surgimento de motores a combustão interna, fabricou-se o primeiro automóvel a gasolina. Quando que surgiu esse primeiro automóvel? Na Alemanha. Então, a Alemanha é o país precursor dos veículos de propulsão a gasolina em 1855. Para tal, quem criou isso daí? Carl Benz arquitetou um motor de 4 tempos e adaptou em um triciclo. Mas o motor de 4 tempos já havia sido construído e utilizado com sucesso em 1876 por outro alemão, Augusto Nicolaus Otto. Logo, motores de ciclo, gasolina, álcool e até mesmo o GNV tem um nome. O nome desses motores são motores ciclo Otto, porque ele foi o primeiro estudioso a criar realmente um motor de combustão interna movido a gasolina, com 4 tempos. Quais são esses 4 tempos, pessoal? Admissão, compressão, Falta 2. explosão, escape. Isso aí, admissão, compressão, explosão, escape ou exaustão. O terceiro tempo, que é o tempo de explosão, também pode ser chamado de tempo de ignição, que se refere ao mesmo tempo. Beleza? Então, tá aí o nosso motorzinho ciclo Otto. Então, pensando no motor ciclo Otto ou no motor ciclo diesel, tudo, pessoal, vai se basear em cima do triângulo do fogo. O que é esse triângulo do fogo? É a base de tudo que a gente fala em relação à movimentação do motor. Seja o motor de 1885 ou seja o motor 2020, que agora aí mês que vem, esse mês até o mês que vem, já lançam os veículos modelo 2021. Então, veja bem, seja o motor modelo 2021, ele se baseia em 3 princípios. Combustível, que tipo de combustível, professor? Gasolina, etanol ou GNV, ou diesel. Esses 4 combustíveis que são os mais comuns. Ah, professor, mas tem veículos que trabalham com metanol. Sim, metanol, ele está na classe dos alcoóis e é um tipo de álcool. Então, por isso que o álcool de carro que a gente utiliza, o álcool do posto, da bomba do posto, ele não se chama, ele é um álcool, mas ele se chama etanol. E porque ele tem um etano ligado à sua cadeia. E o metanol, ele não tem um etano, mas sim um metano ligado à cadeia do álcool. Então, por isso que é metanol e etanol. A força de explosão do metanol é muito maior, a quantia que ele gera calor, a queima dele é totalmente diferente, mas ele é um combustível muito mais caro. Calor. Esse calor ele pode ser fornecido basicamente de 2 formas, que é um dos conceitos que diferem 2 tipos de motor. Quais são essas formas de calor que podem ser fornecidos para que ocorra a queima do combustível? A faísca lá da vela? A centelha ou faísca da vela, uma delas, e qual que é a outra? Como funciona o motor diesel, daí, senhor diz? Isso. Como que o motor diesel cria calor dentro da câmara? A compressão de ar que dá a explosão? Exatamente, a compressão do ar. Então ele pega lá uma porcentagem de ar, lá pega 1 litro de ar, vamos supor, e comprime esse 1 litro de ar em 10 centímetros. Isso vai fazer com que o ar aqueça muito e gere calor. Calor ao ponto de iniciar uma ignição em um combustível inflamável. E o outro ponto que é essencial é o oxigênio, que é o próprio ar, né? Então a gente precisa necessariamente calor, combustível e oxigênio. Se o motor tiver esses 3 elementos na proporção correta, ele vai funcionar sem dúvida nenhuma. Ah, professor, mas ele vai funcionar bem? Não, estou falando que ele vai funcionar. Ele pode funcionar falhando, ele pode funcionar bem, ele pode
funcionar tripidando, mas ele vai funcionar, porque o triângulo do fogo é os 3 componentes básicos que a gente precisa. Como que eu dou um exemplo nisso para vocês? Pega um carro, tira as velas dele, o carro não vai funcionar. Coloca as velas, ele funciona. Pega um carro, desliga a bomba de combustível, ele não vai funcionar. Liga a bomba de combustível, ele funciona. Pega um carro e tampa a entrada da TBI, a entrada dos carburadores, não vai entrar ar, o carro não vai funcionar. Você libera a passagem de ar, o carro funciona. Então, basicamente, quando você vai fazer um estudo de por que o carro não está funcionando, ele está com defeito, você olha esses 3 componentes. Tem faísca? Tem. Tem ar? Tem. Tem combustível? Se tem calor, tem ar, só falta combustível. Então, o problema está no combustível. Beleza? Isso para o motor que não funciona. Deu o motor funcionar mal, aí já é outra questão. Beleza? Então, foi até aqui que eu pedi para vocês estudarem com essa apostila. Então, a gente já sabe ali que os motores originaram da máquina a vapor e que eles trabalharam com 3 conceitos. Triângulo do fogo, que é calor, oxigênio e combustível. Tranquilo com isso daí? Pessoal, estão aí? Então, beleza. Outro conceito, quem criou? August Nicolaus Otto, que gerou aí o nosso famigerado ciclo Otto. Beleza? O Carl Benz só motor, né, professor? O Carl Benz, pessoal, não é que ele criou, vamos supor, ele não criou o motor, mas ele colocou um motor que queimava gasolina e um triciclo. Então, basicamente, ele criou o primeiro carro, o primeiro automóvel. Em 1800... Isso, não. Carl Benz criou o primeiro automóvel movido a gasolina. Mas quem, digamos assim, projetou o motor foi o August Nicolaus Otto. Então foi ele que patenteou o primeiro motor que queimava gasolina. Tranquilo? Então por isso que o motor se chama ciclo Otto e não ciclo Benz. Essa parte aqui, ó, pessoal, página 23, isso daqui, vocês vão estudar para a próxima aula, tá? Mas depois eu venho explicar isso aí para vocês. Então, eu trouxe aqui alguns slides para vocês. Motores de combustão interna. Então, olha aí, ó. O primeiro motor de combustão externa aparece no século XVIII. E o combustível utilizado era lenha. Naquela época era abundante e de baixo custo e não tinham leis ambientais, não tinham nada, né? Esses motores, conhecidos como motores a vapor, eram utilizados principalmente em máquinas estacionárias. E aquilo que eu falei para vocês. Então, o motor ciclo Otto, ele é um motor de combustão interna. Os motores a vapor são motores de combustões externas. Aí a gente tem a evolução, essa primeira aqui, pessoal, do James Watt, que é o Watt, que a gente chama, tá? Então o Watt vem aí do James Watt, que foi um dos precursores, se não o precursor da máquina a vapor. Século XIX, primeiros motores a combustão interna, então com August Nicolaus Otto. Esses motores levaram uma vantagem sobre as máquinas a vapor pela versatilidade, eficiência, menor relação peso-cavalaria, e os motores realmente eram menores, porque eu não precisava mais ter uma caldeira, eu não precisava mais de um reservatório grande de água, e não precisava mais de um lugar para colocar lenha para queimar. Primeiro motor de combustão interna, Leonir, 1860, com potência de 1 CV, pessoal. Então, ele utilizava 1 CV como combustível, gás de iluminação. 61 Otto, 62 publicou estudos sobre a termodinâmica. E olha aí, que bonito. Em 72, baseado nos estudos Roche, Otto desenvolveu o motor que foi conhecido como motor ciclo Otto. Esses motores utilizavam gás de carvão gasogênio como combustível, com ignição provocada por centelha elétrica. Então, nessa época aí, já saiu a nossa centelha elétrica. Tranquilo? Porém, se vocês forem ver aqui, né?
Vamos voltar no slide que a gente estava trabalhando. Em o 85, Benz adaptou o motor. Em 76, o Otto... Opa, eu acabei fechando o slide aqui. Só um instante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora... Então aí, pessoal, aí é a propaganda do Otto quando ele lançou o seu motor e o patenteou. Então percebam aí que era uma máquina extremamente moderna para a época. 89, primeira aplicação, veículo. História do motor a combustão, primeiro motor ciclo diesel, nasceu lá em 93, quem criou? Rudolf Diesel. Então, em 93, engenheiro alemão Rudolf Diesel desenvolveu um novo motor, no qual a ignição da mistura ar mais combustível era feita por compressão. Esse motor que Diesel denominou de motor térmico racional acabou ficando conhecido como motor ciclo diesel. Então é o conceito basicamente que a gente utiliza hoje. A queima não é por uma centelha elétrica, a queima se dá pelo aquecimento do combustível. E o que vem a ser o motor propriamente dito? Fazendo um resumo, motor é uma máquina que converte qualquer forma de energia em trabalho mecânico. Qual que é essa energia? No nosso caso, a gente vai estudar a conversão de energia química em energia térmica, que vai transformar em trabalho. Olha ali, motor de combustão transforma energia térmica em trabalho mecânico. Ele pega a energia química do combustível, transforma em energia térmica e essa energia térmica em trabalho mecânico. Por isso que os motores necessitam de um sistema de arrefecimento adequado. Se eu não tiver sistema de arrefecimento adequado, eu tenho problema de funcionamento, as peças vêm a fundir, eu tenho degradação do motor e a vida útil dele cai consideravelmente. Então, por isso que o motor aquece, que eu tenho muita energia térmica, eu tenho muita entalpia trabalhando ali naquele pequeno espaço. Beleza? Estou falando muito rápido, pessoal? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vamos lá. O que mais que eu tenho? Aí o nosso triângulo, né? Já falei para vocês, calor, oxigênio e combustível gera fogo. Se eu vim aqui e tampar qualquer um desses, tirar qualquer um desses daqui fora, eu já não tenho mais fogo, eu não tenho calor, eu não tenho energia térmica e eu não tenho trabalho sendo realizado pelo motor. Olha aí, então a gente tem ar mais combustível mais calor, gera aqui a queima, essa queima energia térmica, expansão de gases, faz o pistão e a biela ter um movimento vertical. Esse movimento vertical é transformado em um movimento rotativo, a um movimento radial que vai fornecer isso aqui para o volante do motor, para a embreagem, para a transmissão, que vocês vão ver período que vem, e tudo isso aí vai chegar até as rodas do motor. Tranquilo? Isso daqui é importante que vocês saibam. Se estiverem anotando o conteúdo, anotem isso daí. Classificação de motores combustão interna. Quanto à propriedade de gás admitido, ele pode ser ar, ciclo diesel, ar mais combustível, ciclo Otto. Quanto à ignição, ela pode ser espontânea ou por compressão, ciclo diesel, e por centelha no ciclo Otto. Então, isso daí é algumas definições que é muito interessante que os senhores saibam e gravem isso na cabeça, que basicamente, professor, mas é bem simples, eu nunca vou utilizar isso daí, o cliente nunca vai chegar para mim e perguntar isso. Fato, pode ser que na vida de vocês, na carreira profissional de vocês, nunca um cliente chegue a perguntar. Porém, o que pode acontecer? E vai acontecer, você vai utilizar esses termos básicos para realizar o diagnóstico de defeitos, você conseguir trabalhar a parte de gerenciamento eletrônico e até mesmo a montagem e desmontagem de motor, sem dúvida nenhuma. São esses conceitos básicos que constroem um bom conhecimento para a gente trabalhar na área automotiva. Tranquilo, senhores?
Eu vou abrir um videozinho aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Só um instantinho. Ele é um vídeo bem rápido, pessoal. E ele não tem som. Mas eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, que vocês vão achar bem interessante. Só vou duplicar a tela aqui só um instantinho. Aí. Área de trabalho. Aí. Deixa eu ver se vai abrir para todo mundo. Então, ó, pessoal, isso daqui é uma explosão que vai ocorrer dentro da câmara de combustão de um motor ciclo Otto. Tranquilo? Olha lá, ó. Então tem o pistão descendo, combustível e ar entrando aqui. Fechou as duas, pistão subiu, pistão subindo, ó, chegou no ponto máximo, a centelha inicia aqui, ó. Então aqui é a vela. Ele chegou na altura máxima, o pistão, um pouco antes disso já se inicia a centelha. Olha lá, queima quando começou a acontecer e o pistão já desce, olha lá. Literalmente pega fogo dentro do motor. Olha lá, o pistão desceu, as válvulas se mantêm fechadas. Válvula de escape abriu, ó, começou de novo o ciclo, admissão de ar mais combustível, a válvula fecha, pistão sobe, iniciou a centelha, ocorreu a queima. Desce-se o pistão, abre a válvula de escape e o combustível sai. Tranquilo? Todo mundo conseguiu visualizar isso daí? Pessoal, estamos escutando? Tranquilo. Beleza? Conseguiram visualizar os 4 tempos do motor ali? Admissão, compressão, ignição e escape. São os 3 tempos do motor. Vou mostrar um outro videozinho para vocês aqui também. Vou fechar esse daqui. Vou abrir o outro. Só um instantinho. Agora eu vou mostrar o ciclo diesel para vocês. O ciclo diesel, a imagem é um pouquinho mais complicadinho de enxergar, mas dá para ver e ele é bem rapidinho. Eu vou colocar umas 2 vezes para vocês verem. Deixa eu pegar, deixa eu abrir para todo mundo. Olha lá, ele vai estar tudo escuro e vocês vão ver o combustível entrando, queimando já, tá, pessoal? Vocês vão ver o combustível queimando já. Olha lá. Ó, entrou o combustível, perceba que o combustível já entra pegando fogo. Olha lá. Então o combustível está sendo injetado aqui nessa parte superior, onde está o cursor, está sendo. No momento que ele é injetado a altíssima pressão, no momento que ele entra dentro da câmara de combustão, ele já entra em ignição, porque a temperatura do ar está muito alta mesmo, por isso que ela ocorre a queima basicamente de forma espontânea e instantânea. Olha lá, vou colocar de novo. Percebam que, ó, nessa região aqui, ó, eu não tenho tanta queima, eu ainda tenho combustível líquido, porque ele está a alta pressão e pouco pulverizado. No momento que ele chega mais nessa parte aqui, ó, o que acontece? O combustível pulveriza mais, ou seja, entre o combustível diesel e o ar tem muitas partículas envolvidas, então eu tenho o ar na proporção ideal, digamos assim, do que eu tenho de diesel, ou próximo do ideal, daí ocorre a queima. Se eu tiver muito combustível e pouco ar, a queima acaba não ocorrendo. Beleza? E quando isso ocorre, a gente tem um processo que é engraçado, que a gente chama que o carro afogou. Tranquilo em relação a isso? Uhum. Já entra pegando fogo já o combustível. Então, sim, é de forma instantânea. No momento que injetou o combustível dentro da câmara de combustão, ele já inicia com queima. Diferente do ciclo Otto convencional, né? Tirando os de injeção direta. Da injeção direta é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a mistura ar-combustível ocorre antes da câmara de combustão. Ele ocorre ali no coletor de admissão. No coletor de admissão é homogeneizado e entra ar e combustível para dentro do cilindro já homogêneo. Beleza? Beleza. Show de bola, então. Pessoal, em relação a essa parte que eu pedi para vocês estudarem,
Tranquilo? Tranquilo. Então, máquina a vapor, triângulo do fogo, tudo tranquilo? Beleza, então o que a gente vai fazer? Eu vou iniciar com vocês agora a parte que a gente deu uma trabalhadinha na segunda aula, que foi aquele material que eu pedi para vocês estudarem. É só um instantinho. Ah, beleza. Aquele que fala dos modelos do motor? Isso, é disso daí que a gente vai falar agora, dos modelos de motor em relação a pistão, em relação aos tempos. Então, os 4 tempos do motor a gente vai dar uma aprofundada agora e vamos também corrigir lá o nosso formulário. Querem comentar primeiro todo o conteúdo ou querem corrigir o formulário? Vocês que escolhem. Diferente. Diferente? Tanto faz. Vou abrir o formulário aqui para vocês. Só um É instante. mais fácil, na mão. Tudo está na mão. Google. E para formulários. Então vamos lá, eu tenho até a média daqui que vocês responderam. Beleza? Vamos lá, eu vou duplicar aqui para vocês. Só um instantinho. Vamos lá, compartilhar informações. Aí, todo mundo está vendo o formulário? É. Então, 9 pessoas responderam o formulário. Eu tenho lá os 3 elementos principais do triângulo de fogo para o funcionamento do motor são combustível, ar e calor. Ar, combustível, ignição, oxigênio, calor, tudo certinho. Beleza? Compressão, explosão e emissão, pessoal, são tempos do motor. O que mais que a gente tem? Quais são os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, combustão e exaustão. Então, aí 88,9% de vocês responderam de forma correta. Conhecendo os 4 tempos do motor ciclo Otto, quantos graus é necessário para que o motor complete seu ciclo de funcionamento? 720 graus, pessoal. 360 graus é uma volta. O que acontece em 360 graus? 360 graus você tem o tempo de admissão e compressão. Nos outros 360 vai acontecer o tempo de explosão e exaustão. Certo? Então, eu preciso de 2 voltas para um cilindro ocorrer os 4 tempos. O que significa PMI? Ponto morto inferior. O que significa ponto morto inferior? Quando o pistão atinge o nível mais baixo do cilindro. É isso daí que é a definição de PMI. E PMS é o contrário, ponto morto superior. É o ponto máximo que o pistão chega de altura. Professor, desculpa atrapalhar, mas no apostila estava errado, né? O ponto morto superior lá. O que estava escrito no ponto morto superior? Tava a mesma coisa que o PMI. Mesma coisa que o PMI? Sim. Então, bom, vou abrir um chamado para fazer essa correção. Obrigado de avisar. Não é atrapalhar, tá, pessoal? Vocês estão aqui. É uma aula. A única diferença é que está cada um na sua casa. Mas é uma aula normal, da mesma forma que a gente estivesse dentro da sala. E eu gosto muito que vocês debatam, que vocês abram o áudio de vocês e comentem isso. Se eu estiver falando muito rápido, eu quero que vocês falem. Se estiver falando muito devagar, da mesma forma. Se não estiverem entendendo, eu quero que vocês falem, beleza? Depois eu te mando um print. Mande um print para mim que eu vou abrir um chamado depois, fazendo um favor. Beleza. Beleza, vamos lá. Olha, que eu gostei, quer dizer que o cara pegou a resposta da apostila, não foi digitar no Google o que é. Aí dei valor, hein? Vamos lá, deixa eu abrir aqui de novo. Beleza. No mercado atual existem 2 classificações em relação à ignição do combustível, sendo elas centelha e faísca, é a mesma coisa, né? Centelha e faísca. Fogo e compressão, não. Nenhuma das alternativas também não.
Resposta correta, centelha e compressão. Centelha ciclo-Otto, compressão do ar ciclo diesel. Olha que bonito, aí todo mundo acertou. Os motores podem estar classificados quanto à disposição de cilindros, sendo que os mesmos possuem características em dimensões diferentes. A figura a seguir mostra esquematicamente 3 disposições típicas, nomeadas de acordo com a sua classificação. Eu tinha lá motor em linha, motor em V e motor boxer. Vou até abrir aqui a pergunta, olha lá. Então, motor em linha, motor em V e o motor boxer. Esse motor é utilizado em qual carro comumente, pessoal? Amado por muitos, odiados por outros. Fusca. Isso aí, o Fusca utilizava esse motor. Para motores de 4 cilindros, essa ordem pode ser apresentada da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. Não temos motores com 1, 2, 3, 4. Nenhuma das alternativas também não era correta. A gente tem 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3. Existe essa ordem de ignição? Hein, pessoal? Desculpe, senhor, não consegui entender que uma professora do colégio começou a mandar mensagem aqui. Ah, tá. A ordem de ignição. Nenhuma das alternativas não é a resposta correta. 1, 2, 3, 4, a gente não tem essa ordem de ignição. Então, a gente ficou com 1, 3, 4, 2, 1, 2, 4, 3 ou 1, 4, 2, 3. Qual que vocês acham que é correto? 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Ordem de ignição é essa. De qual carro que é? Ah, já não sei, daí. Peguei vocês agora, Motores né? em linha? Motores Hã? em linha? Motores Motor em em linha. Motores em linha. Se a gente abrir lá na apostila, quer ver? Vou abrir a apostila para vocês, só um instantinho. Isso daí estava na página. Só um instantinho. 51 a 58. Vou abrir lá e eu vou mostrar para vocês a resposta. Primeiro tempo, segundo tempo. Olha lá. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê o time? Parará. Parar de compartilhar. Compartilhar. Aqui, ó. Olha lá. Para funcionar, todos os motores precisam de uma sequência de explosão, aqui na parte de curiosidades. Para motores de 4 cilindros, essa ordem pode ser apresentada da seguinte maneira: 1, 3, 4, 2 ou 1, 2, 4, 3. Olha lá. Qual que é a nossa pergunta? Então, a gente tem 1, 3, 4, 2 e 1, 2, 4, 3. A resposta era a resposta em vermelho. 6 pessoas acertaram ela. Deixa eu parar de compartilhar, compartilhar novamente. Tá aí. Então, a resposta correta era a letra B. Cite 3 componentes fixos do motor. Esse era fácil, né? O bloco, tampa de válvula, vela, bloco, cárter, cabeçote, bloco, cabeçote, cárter, cabeçote, bloco, tampa de válvula, cabeçote, bloco, cárter. Então, esse daí é bem... E móveis. Pistão, biela e virabrequim, pistão, biela, comando de válvulas, pistão, biela, válvula, polia, virabrequim e pistão, virabrequim junto, pessoal. Árvore de manivelas, pistão e biela. Árvore de manivelas é a mesma coisa que virabrequim. Tranquilo? Então, essas daí eram as respostas corretas daquele formulário que eu forneci para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Isso aí. Show de bola, então. Então, já revisamos classificação de motores. Parcialmente, máquina a vapor já está ok. Triângulo do fogo já está ok. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem? Vamos dar uma aprofundada, pessoal, na parte de classificação dos motores. Então, vou abrir um slide aqui para vocês. Cadê aqui? PDF. Compartilhar.
Motores ciclotes, apostila aqui. Então aí, ó, pessoal. Então a gente tem classificação quanto ao movimento do pistão. Qual que é o movimento do pistão? Alternativo, que é o ciclo Otto, e ciclo diesel. O que é alternativo? Que ele alterna entre subidas e descidas. Um pistão alterna em relação ao outro. Rotativo, que é o mais conhecido aí, que é o ciclo Wankel, que é o que é utilizado lá nos RX-7, nos RX-8, nos motores Mazda. Então, o motor aí largamente utilizado na linha Mazda. Que não é um motor tão comum para a gente aqui no Brasil. Posso classificar ele em relação ao ciclo de trabalho, então posso classificar ele como motores 2 tempos ou motores 4 tempos. 4 tempos é esse convencional que a gente conhece, admissão, compressão, explosão e escape. Motores 2 tempos, ele faz os 4 processos, porém em 360 graus. Ele não precisa dar os 720 graus. Já vou mostrar um vídeo para vocês entenderem. Quanto ao número de cilindros, então ele pode ser um pistão monocilindro. Aonde que você encontra pistões monocilindro? Comumente hoje na atualidade em motos. Mobilete, bicicletinha com motor. CG, nossa. Então, são motos monocilindros. Então, a gente encontra moto 125, tem bastante que utiliza apenas um cilindro, beleza? Ou policilindros. Hoje em dia, antigamente tinha motores com 2 cilindros, os DKV, eram 2 cilindros. Fomos aumentando, fomos para 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Tinha motores 7 cilindros também. V12, né? 12 cilindros. E hoje em dia estamos voltando para o menos, né? Então já temos aí motores 3 cilindros. Que motores são esses, professor? Motorzinho 3 cilindros da Fiat, motor 3 cilindros do HB20, motor 3 cilindros do UP. E a maioria desses motores 3 cilindros estão sendo sobrealimentados com um turbocompressor. Então são motores turbos de fábrica, porque o turbo compensa o baixo torque desses motores, tá? Então a grande maioria desses motores, quanto menores eles estão, você consegue compensar isso daí com a adição de um turbocompressor. Outra classificação que a gente pode ter no motor em relação à disposição dos cilindros, que é aquilo que eu falei para vocês. Motor em linha, então é o convencional que a gente encontra aí no mercado. No Brasil é o motor mais comum. Motor em V, que daí são os V6, os V8, os V10, os V12. Motor em W, motor oposto ou boxer, que é o motor lá do Fusca, dos Porsches, dos Subarus. Motor radial, que é mais comumente utilizado em aviões, e o motor axial. Vamos lá. Olha o motor em W. Então, W12 aí, ó. Motorzinho W. Qual que é um outro motor que é considerado em W? É os motores dos Golf VR6. São motores 6 cilindros. Aqueles motores também são considerados motores em W. Mas não são motores que é muito comum a gente encontrar. Motor boxer, cilindros opostos, né? Então a gente tem aqui cilindros opostos. Motores radiais e axiais. São motores aí utilizados mais na linha da aviação. E enquanto à sua utilização, a gente também pode classificar o motor. O que é isso em relação à sua classificação? Ele pode ser um motor estacionário, industrial, veiculares ou marítimos. Então, são essas 3 classificações que eu tenho. O estacionário, destinado ao acionamento de máquinas estacionárias, tais como geradores, máquinas de solda, bombas ou outras máquinas que operam em rotação constante. Que bomba, pessoal? Por exemplo, uma bomba para retirar água de uma mineradora. Você utiliza um motor. Que tipo de motor que é esse, professor? Eu já vi lugares mais afastados trabalhar com um gerador sendo aí 3, 4 motores de Fusca. O motor foi projetado para isso? Não, não foi projetado para isso. O que o pessoal vai lá, trava a aceleração, mantém ele numa aceleração constante e o motor desgasta muito, porque ele trabalha sempre ali numa rotação constante por um longo período de tempo. Por isso que ele trabalhava com 3, 4, que ele ia alternando os motores de funcionamento. Beleza? Industriais, destinado ao acionamento de máquinas de construção civis,
tais como tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação fora de estrada, acionamento hidrostático e outras aplicações onde exijam características especiais e específicas. Então, são motores fora do padrão. Veiculares, que a gente conhece, motor de ônibus, de moto, de ônibus, moto, motores de veículos linha leve, motores de caminhonetes, motores de caminhões, são aí motores veiculares. E os motores marítimos são destinados à propulsão de barcos, jet skis, lanchas, navios. Então, conforme o tipo de serviço e o regime de trabalho na embarcação, existe uma vasta gama de modelos com motores apropriados conforme o uso. Lazer, comercial, comercial leve, pesado, da mesma forma que fosse um carro. Então, um jet ski vai usar um motor mais leve, com uma rotação maior. Uma lancha vai usar um motor médio. Um barco de carga vai utilizar um motor diesel pesado. Então, tem essas diferenças aí também, ok? Então, se você for pegar aqueles motores de navios cargueiros, né? Eles queimam basicamente petróleo cru. Então, utilizam em barris de petróleo cru, não é nem refinado, nada para fornecer o combustível. Olha aí o motorzinho estacionário, daqui é o motorzinho de um gerador. Motor industrial, percebam aqui que é o motor de uma carregadeira, uma pá carregadeira. É o motor diesel, ó. Tenho aqui a bomba injetora, tenho aqui os filtros, é um motor diesel. Porém, é sempre um motor que trabalha numa baixa rotação e alto torque. Motor veicular, motorzinho marítimo. Então, aqui, se vocês repararem nesse... Opa, desculpa. Nessa região aqui, ó, tem uma pessoa. Eu percebi de longe. Então, é um motorzinho bem grande mesmo. E aí, a gente tem os principais componentes, né, que vocês já citaram: tampa de válvula, cabeçote, bloco, conjunto móvel, que vai vir pistão, biela, virabrequim, cárter, parte de baixo do bloco, que às vezes trabalha com uma plate, né, que é uma placa. Então, esses daí são os componentes básicos. Dentro desses componentes, pessoal, a gente vai aprofundar. Bloco do motor, a gente vai ver selo, galeria de água, galeria de lubrificação. Nos conjuntos móveis, a gente vai ver os diferentes tipos de pistão: pistão a gasolina, pistão a álcool, pistão flex, bielas longas, bielas curtas, bielas forjadas, bielas fundidas, virabrequim de curso, virabrequim com pequeno curso, alto curso, cárter seco, cárter com volume maior, defletor do cárter. Então, a gente vai aprofundar em cada um desses principais componentes. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? E agora não, senhor. Eu ia Agora não. perguntar o do trator lá, porque Vamos voltar aqui. Pode falar. uma rotação, que o trator dá para deixar uma rotação certa, sabe? 1900 Desculpa, eu não escutei, Ronaldo. é o do trator lá, que tem com o acelerador manual dele, sabe? Para deixar Sim. numa situação constante. Daí eu Aham. perguntar se era estacionário ou era industrial. Daí ele já respondeu ali. Sim, ele é industrial. Mas vamos supor, um motor desse daí poderia se tornar um motor estacionário, entende? Que o motor estacionário é realmente para você colocar numa faixa padrão. Mas se você for analisar, veja que você tem um acelerador mecânico, você deixa numa rotação, porém se você for movimentar ou for fazer alguma coisa, ele sai fora dessa rotação, correto? Uhum. Então, ele se torna com uma rotação variável, daí ele não é um motor estacionário. Porque eu raciocinei agora. Sem problema. Então, esse daqui a gente não vai dar uma olhada. Vou revisar para vocês lá agora a página 51 a 58 do capítulo 4, que é dessa apostila aqui que eu passei para vocês. Deixa eu abrir a apostila que eu acabei fechando. Página 51. Então, tá aí. Esse material que eu pedi para vocês darem uma estudada, certo? Que é aqui no capítulo 4.
o que a gente tem aqui? Os motores de 4 tempos. Então, ali, ó, os motores de 4 tempos. Motores de 4 tempos obedecem uma sequência de funcionamento, sendo que o perfeito sincronismo do motor é fator importante para manter a entrada da mistura ar combustível, compressão, explosão e emissão dos gases pelo escape. Lembrando, pessoal, é um motor de 4 tempos, mas não necessariamente é um motor de 4 cilindros, tá? Eu tenho motores de 4 tempos, 2 cilindros, 6 cilindros, 5 cilindros. Ah, professor, 6 cilindros, um Opala, um Ômega. 5 cilindros, Maré, Fivetec. 4 cilindros, um Uno, um Palio, um Gol. 3 cilindros, um Up, um HB20, um Mob, um Sandero. Então, aí são essas classificações que a gente tem. Primeiro tempo, admissão. Reparem aqui, ó, válvula de admissão aberta, válvula de escape fechada, pistão em movimento descendente. Então, o pistão está descendo. Então, quando ele desce, ele aspira o ar, ele succiona o ar. Por isso que um motor que não é alimentado com turbocompressor, com supercharger, com blower, ele é um motor aspirado. Todo motor é aspirado naturalmente. O que acontece? Ele aspira o ar para dentro da câmara de combustão. Segundo estágio, segundo tempo, válvula de admissão e válvula de escape fechada. Mistura ar-combustível sendo comprimida. Caso do ciclo diesel, apenas ar sendo comprimido. Terceiro tempo, explosão. Válvula de admissão, válvula de escape fechada. Ou se dá a centelha no ciclo Otto, ou se inicia a injeção de diesel no ciclo diesel. Pistão desce, movimento descendente. Quarto tempo, escape. Pistão sobe, válvula de escape aberta. Tenho aí a exaustão dos gases. Então, eu saí aqui desse ponto inicial. Então, aqui, para acontecer esse movimento 180... 180, 180, 180 graus, tudo isso daí dá um total de 720 graus. Primeiro tempo, tempo de admissão. No tempo de admissão, o pistão desce puxado pela árvore de manivelas e inspira uma mistura ar-combustível, através da abertura da válvula de admissão instalada no cabeçote, que se abre pela ação de um ressalto na árvore do comando de válvula. Então, pessoal, por isso que é tão importante que você tenha o sincronismo do motor. O que é esse sincronismo do motor? Que o cabeçote, que o comando de válvula, as válvulas, estejam sincronizados, estejam no mesmo posicionamento correto que o pistão. Para que a válvula abra e feche quando o pistão estiver na posição necessária, seja PMS ou seja PMI. Por isso que quando você pega lá, estoura uma correia dentada, por exemplo, você tem que fazer o motor, tem que fazer o cabeçote, porque o pistão está subindo e a válvula está descendo. O que acontece? Acontece o atropelamento de válvula. E nisso entorta a válvula, estraga o cabeçote, quando arrebenta a correia dentada. A gente tem aí basicamente 3 tipos de sincronismo, né? A gente tem os sincronismos por correia, por corrente e o sincronismo por engrenagem. Linha diesel usa muito sincronismo por engrenagem. Linha leve de carros por correia. E algumas motos e até mesmo muitos veículos hoje em dia já estão vindo com sincronismo por corrente. Beleza? Olha lá. Primeiro tempo, admissão. Segundo tempo, compressão. No tempo de compressão, o pistão sobe, impulsionado pela árvore de manivelas. Quem que impulsiona o pistão para subir, pessoal? É o outro cilindro que explodiu, certo? O outro cilindro que explodiu que faz com que o pistão suba. Ah, professor, mas quando o pistão não tá, quando o motor ainda não está funcionando, nenhum pistão explodiu, quem que faz o pistão subir? Motor de partida. Motor de partida que faz o motor girar, que permite que o conjunto de pistão e biela suba e desça. Vamos lá, então, impulsionado pela árvore de manivelas, comprimindo a massa. Que massa? Ar combustível, numa proporção ideal. O que seria essa proporção ideal? Uma proporção que a gente chama de proporção estequiométrica. Na câmara de combustão, que aquece e homogeneiza a mistura, pois a válvula de admissão
e escape estão fechados. Ao final do curso, a árvore de manivelas terá girado 360 graus. Então, o pistão desceu e subiu. Eu tenho uma volta do virabrequim. Terceiro tempo, combustão. Válvulas se mantêm fechadas. A pressão existente na câmara é muito elevada e, nesse momento, a centelha é gerada na vela de ignição. Isso provoca inflamação da mistura ar-combustível, que se expande, impulsionando o pistão para baixo com grande força. Nesse momento, é o único tempo que se produz energia, que se produz trabalho. É no terceiro tempo, no tempo da combustão. A árvore de manivelas no sentido rotatório, então o pistão está descendo, que é transferido para as rodas. Ao final do curso do pistão, a árvore de manivelas terá girado 540 graus. Por isso, pessoal, que é extremamente importante que seja bem vedado essas válvulas aqui, ó, para que não passe essa explosão, essa pressão para o cabeçote e retorne para o coletor de admissão ou saia já antes do previsto para o coletor de escape. Isso vai fazer com que o motor se enfraqueça, vai fazer com que o motor perca potência, perca rendimento. Beleza? Então tem que prestar bastante atenção nisso daí no cabeçote. E o quarto tempo, o tempo de escape. Nesse tempo, a válvula de escape se abre antes do ponto morto inferior, então o pistão está descendo, ele está quase chegando no PMI, a válvula está querendo abrir, a hora que ele começa a subir, a válvula de escape já abriu. Impulsionada pela árvore de manivelas, expele os gases queimados para a atmosfera. Ao final do curso do pistão, a árvore de manivelas gira 720 graus. Olha lá. Aqui eu tenho um desenho para vocês. Vamos pegar aqui o primeiro pistão, olha lá. Primeiro pistão, tá aqui, PMS, desce, sobe e desce de novo. Certo? Então eu tenho aqui, ó, na ordem de ignição, explosão, compressão, admissão e descarga. Então, ó, explosão, escape, compressão e admissão. O que é esse daqui? Escape, admissão, explosão, compressão. Admissão, compressão, escape e explosão. Olha lá a ordem de ignição. 1, 3, 4, 2. Certo? Então, 1, 3, 4, 2. É assim que funciona. Ocorre aos 720 graus, todos os pistões fazem os 4 tempos, todos os pistões explodem. Como que funciona no motor de 2 tempos? Motor de 2 tempos, o ciclo se completa com apenas 2 cursos do pistão, correspondendo a uma única volta da árvore de manivelas. Por isso que o motor 2 tempos gira muito, pessoal. Ele tem uma rotação de trabalho muito mais alta que o motor 4 tempos. Como que é a disposição? Olha lá. Eu tenho a câmara de combustão normal, vela de ignição, janela de escape, janela de transferência, janela de emissão e árvore de manivelas. Por isso que nesse sistema aqui, você tem que... ele solta tanta fumaça, porque se você for reparar aqui, ó, a janela de admissão e a janela de transferência, elas têm até um pouco de contato com o óleo lubrificante. Então, por isso que ele tem uma fumaça, um cheiro de óleo queimado. Quando que se iniciou? 1878. Dougal Clerk idealizou o ciclo de 2 tempos. Em motores de ignição por centelha ou compressão na... Olha o sistema aí, ó. Admissão, escape, ele passa ali quase que pelo sistema. Ó, propriedades do gás. Eu vou mostrar um vídeo para vocês para ficar um pouquinho mais exemplificado, tá, pessoal? Então vou ver aqui, ó, vídeo funcionamento 2 tempos. Pode falar. Por isso tem que, na hora de abastecer, colocar óleo junto no combustível? Sim, exatamente. Devido a esse fator.
Ele vai lubrificar a lateral do pistão ali. Pera aí, só um instantinho, senão vocês não vão escutar o áudio. Vai compartilhar, incluir áudio. Aí. Conseguiram ver? Uhum. Vou iniciar o vídeo para vocês, então, para vocês entenderem o funcionamento do motor 2 tempos. Os motores de 2 tempos são usados em pequenos veículos e motocicletas. O pistão em movimento ascendente realiza a admissão pelo cárter através da janela de admissão. Então percebam, primeiro ponto, a admissão, ela passa pelo virabrequim, ela passa pelo cárter. Ao mesmo tempo, a parte superior do pistão faz a compressão da mistura ar e combustível, completando um ciclo de 180 graus. O pistão, agora em movimento descendente, realiza o tempo de exaustão na parte superior do cilindro e, simultaneamente, realiza o tempo de admissão através da janela de transferência. Então percebam, pessoal, que sempre no motor 2 tempos, o que vai acontecer? Um pouco de combustível vai ser desperdiçado, porque ele vai sair junto no tempo de exaustão, e um pouco dos gases que deveriam ser expulsos na exaustão vão ser queimados novamente, porque é algo muito rápido, eu acabo tendo uma transição dentro da própria câmara. Onde a mistura de ar, combustível e óleo são admitidos, recomeçando o ciclo e completando o giro de 360 graus. Deu para entender, pessoal? Deu. Bem facinho, né? É realmente a disposição dali por onde é admitido e por onde é escapado o ar. Motor 2 tempos é só gasolina daí com óleo. Sim, é combustível com óleo, né? Tem alguns motores, por exemplo, os motores Detroit. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui para vocês. Só um instantinho. Que são os motores Detroit, que são motores diesel considerados 2 tempos. Um instantinho. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Etanol não tem. Eu não conheço. Provavelmente tem. Mas eu não conheço. Fazer um experimento, jogar dentro do motorzinho 2 tempos, pra ver se que dá. Motores 2 tempos diesel. Aqui, ó, pessoal. Vou mostrar um vídeo, é um vídeo do YouTube, tá? Compartilhar. Aqui. Espera aí que vai ficar sem áudio. Só um instantinho. Olha lá. Veremos o funcionamento de um motor de 2 tempos. Nesta simulação veremos os 2 estágios e seus mecanismos. Veja que no seu primeiro estágio ele admite ar com o auxílio de um mecanismo que força a entrada do mesmo. Esse mecanismo aqui, pessoal, são 2 tipos. Ou é um turbocompressor ou é um supercharger. Para iniciar o seu funcionamento. A partir daí inicia-se a subida do pistão que comprime o ar, que elevará a temperatura a 600 graus Celsius. Quando o pistão chegar ao ponto zero, acontecerá a injeção de combustível por alta pressão através do bico injetor, que pulveriza o combustível, que se inflama devido ao ar já estar em alta temperatura no interior da câmara de combustão. Assim termina o primeiro estágio. No segundo estágio se dá a expulsão dos gases já queimados provenientes da ação do primeiro estágio. Esta ação se dá início quando o pistão se encontra na posição totalmente aberta e a sua válvula de escape estará aberta. Assim os gases provenientes da queima saem e o ar fresco entra para se dar o início ao novo ciclo. Pessoal, Aqui está o motor de 2 tempos.
percebam por que ele tem que ter um equipamento que vai dar pressão positiva dentro da câmera, né? Por que ele não pode succionar o ar? Porque no mesmo momento que é empurrado, entre aspas, o ar puro, ele também empurra para fora pela válvula de escape os gases resultando da queima do ciclo anterior. Então, por isso que é algo extremamente rápido e precisa ser sobrealimentado. Tranquilo? Vou mostrar um motor para vocês, que é um motor de 2 tempos, que é o motor Detroit. Give her. Here we go. Olha, pessoal, esse é um motor de 2 tempos diesel. Tá escutando o áudio? Claro que se vocês perceberem, o rapaz que está acelerando está errado, né? Ele está sem óculos, tá? E essas partes vocês desconsiderem. Vamos pensar só no funcionamento do motor aqui, ó. Vou mostrar um outro aqui, um V8 para vocês, ó. That's what glasses are for. So. Just pick them up. Olha lá. Bem bacana, né, pessoal? Então, esses são os motores Detroit. Os motores vieram para o Brasil, tá? Olha aqui, ó. Esse daqui é um... Olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui. O mercado ainda está aberto, são 5 horas agora. Olha aí, ó. Esse é um V6. Esses motores saíram nesses veículos aqui, ó. Bem conhecido por vocês. Deixa eu colocar aqui só um instantinho. Saíram nesses caminhões aqui, ó. Então, vocês conhecem. Os Fordão, F750, F12000. Nossa. Vou colocar aqui um F12000 para vocês. Ford F12000. Nesse daqui não, antigo. Nesses daqui, ó. Esses caminhões aí saíram com esse motorzinho Detroit. Beleza? Uhum. Então, é interessante para os senhores aí. Um conhecimento, uma curiosidade. Tranquilo? Vamos abrir aqui a apostila novamente. Então, a gente ia estudar da 51 até a... 58? Até a 58. Vamos lá, deixa eu duplicar aqui para vocês. Olha aí. Então, aqui está a classificação dos motores, né? Propriedade de gás de admissão.
apenas ar, ciclo diesel, ar combustível, ciclo Otto. Quanto à ignição, por centelha e por compressão. Quanto ao movimento dos pistões, pode ser alternativo, Otto e diesel, ou pode ser rotativo, Wankel e quase turbina. Quanto ao ciclo de trabalho, pode ser 2 tempos ou 4 tempos. Número de cilindros, monocilindros, policilindros. Quanto à disposição dos cilindros, boxer, em V ou radial. Tipo dos motores, 6 em linha, motor V8 e motor boxer que estava lá no questionário de vocês. Beleza? Então é isso daí que eu pedi para vocês darem uma olhada na semana passada. Outra coisa bem interessante, vou mostrar para vocês aqui neste material aqui, ó. Então esse material da página 29, a gente vai dar uma estudadinha. Deixa eu voltar aqui, só conferir a página. É isso aí. Então aqui da página 29, porque ele tem umas tabelas bem interessantes. Então ele traz aqui novamente, né, que a gente já sabe, ciclo de funcionamento. Engenheiro alemão Nicolas Otto foi o primeiro a construir o motor a gás em 63, preparar o motor de 4 tempos em 76. Motor ciclo Otto aí que a gente já conhece. Admissão, então ali ó, válvula de admissão aberta, misturar combustível entra, pistão desce, válvula de escape fechado, vela na parte superior. Compressão, válvula de admissão fechada, válvula de escapamento fechada, vela na parte superior, pistão sobe. Explosão, válvula de admissão aberta, válvula de escapamento fechado, vela na parte superior, pistão desce. Expansão dos gases, o único momento que é gerado energia. Qual que é a temperatura do cilindro, por exemplo, no momento de combustão? Pessoal, esse momento aqui, ele pode chegar, nesse momento de queima, a cerca de 2.000 graus Celsius. Então, percebam que é muita temperatura. Quando ele chega lá no PMI, lá embaixo, ele já tem aí uma pressão menor, então ele já está numa temperatura de 800 a 900 graus Celsius, quando ele está nessa região aqui, ó. Exaustão, então aí válvula de admissão fechada, vela desacionada, pistão subindo e válvula de escapamento aberta. Olha lá, essas tabelinhas aqui que eu achei interessante para vocês. Tempo de admissão, onde que está o motor, posição de saída. Sai do PMS, desce, posição da válvula, admissão aberta, escape fechado. O pistão descendo, aspira, misturar combustível, ou menos de uma proporção ideal. Duração meia volta, 180 graus. O motor deu meia volta. Compressão, pistão sai do ponto morto inferior, sobe, então posição ascendente, admissão fechada, escape fechado. Combustão, sai do ponto morto superior, desce, admissão e escape fechada. Escapamento, sobe do ponto morto inferior, admissão fechada, escape aberto. Então aqui é um resuminho para vocês. Então é bem interessante. Olha lá. Admissão meia volta, compressão uma volta, explosão uma volta e meia, escape 2 voltas. Beleza? Aqui, ó, tem o cilindro, ó, cilindro número 1. Desce, sobe, Enquanto o cilindro número 1 está descendo, o cilindro número 2 está subindo. Está em escapamento. E o cilindro número 4 está em compressão. Então, por quê? No motor de 4 cilindros, você trabalha com cilindros gêmeos. Então, percebam que o cilindro número 1 e o cilindro número 4 sempre vão subir juntos e vão descer juntos. E o cilindro número 2 e o cilindro número 3 sempre vão subir juntos e descer juntos ao mesmo... O cilindro número 1 e o cilindro número... tá certo. Número 4 e o cilindro número 2 e número 3. Olha aí. Cilindros tem aqui a combustão, mais ou menos 60%. Tem todas as posições.
E olha aí, ó. Essa é uma parte bem interessante. Como que você vai conseguir contar o número de cilindros? Existem duas formas, pessoal. Tem manuais que indicam que você tem que contar do volante para frente e outros que você contam da frente do motor para trás. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, 4, 3, 2, 1. Volante 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volante no V6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. V8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é dessa forma aí que eu consigo contabilizar. Olha aí que bacana, ó. Motor de 4 cilindros com uma ordem de ignição 1342. Percebam lá, ó. Cilindro 1, cilindro 3, cilindro 4, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4. Como que ocorre essa explosão? 1, 3, 4, 2. Toda vez que o virabrequim gira meia volta, existe um pistão gerando energia. Agora, olha lá no motor 8 cilindros. Explode o 1, explode o 8, explode o 2, explode o 7, explode o 4, explode o 5. Opa, desculpa. Explode o 1, explode o 8, explode o 2, explode o 7, explode o 4, o 5 e o 3. Confere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8, 2, 7, 4, 5, 3. E agora, faltou algum? O 6? O 6. Olha só que legal. Ordem de ignição 1, 2, 7, 4, 5, 3. Não tem o cilindro 6. Tá errado essa tabela aqui, pessoal. Então, ó. Desconsiderem ela aqui. Então, pontos chaves. Motor de 4 tempos funciona de acordo com qual ciclo? Admissão, compressão, combustão e escape. Virabrequim realiza 2 voltas completas durante um ciclo. Para conhecer o desenvolvimento dos tempos do motor, com mais um cilindro, utilizamos a seguinte fórmula. 360 multiplica por 2, o resultado é dividido pelo número de cilindros. Que é essa fórmula aqui em cima, ó, pessoal. Vamos lá. Só um instantinho. Essa fórmula aqui, ó. Então, 360 vezes 2, divididos por 6, ocorre uma explosão a cada 120 graus. Então, quanto mais cilindros tem o motor, por que ele basicamente gera mais potência? Porque ocorrem explosões a menos voltas. Então, se a gente pegar um V8, é 360 multiplicado por 2, divididos por 8. Isso daqui acho que vai dar a cada... Vamos lá, colocar na calculadora. Então, olha lá, 360 vezes 2 dá 720, divididos por 8. A cada 90 graus, ou seja, a cada 1/4 de volta, ocorre uma explosão. Vamos supor que é um motor V12. O motor V12, ele vai ocorrer uma explosão a cada 60 graus. O que é 60 graus? 60 graus é 1/6 de volta. Vejo que é bem pouco. Por isso que motores com mais cilindros, eles são motores, digamos assim, que vibram menos. Eles vibram menos em marcha lenta, claro que tudo bem regulado, porque ele é um motor mais equilibrado, acontece explosões no menor espaço de tempo, então é um motor que vai ter menos tranco, e você vai conseguir gerar potência mais tempo. Como você consegue gerar mais tempo, gerar potência por mais tempo no mesmo número de voltas, é um motor de maior potência. Tranquilo? Então, isso era uma coisa que vocês não sabiam, né?
Isso que é interessante. Pode falar. Fazia ideia que tinha assim. Então, um motor de 4 cilindros. Um motor de 4 cilindros, ele vai gerar potência a cada meia volta. Um motor de 8 cilindros vai gerar potência a cada 1/4 de volta. Ou seja, o pistão está na metade da descida dele. Vamos supor que ele precisava descer ali, né? 10 centímetros. A hora que o pistão chega em 5 centímetros, ele já tem mais um impulso para descer. Vamos imaginar lá que o cilindro 1 explodiu e está descendo. Então ele explodiu, com a força dele ele desceu 5 centímetros. Os outros 5 centímetros ele vai descer com a força dele e de mais o outro cilindro que explodiu. Então, por isso que é um motor de maior potência. Tranquilo? Isso daí em média, tá, pessoal? Mas existe casos que o motor 4 cilindros é mais potente que um V8, por variação de tecnologia e tudo mais. Estou falando necessariamente de motores, comparando motores aspirados com motores aspirados. Não colocando turbo, compressor, nem nada. Beleza? Pessoal, em relação a essa parte aí dos 4 tempos do motor, tranquilo? A válvula que abre, a válvula que fecha, tudo tranquilo? Então a válvula de admissão só abre no tempo de admissão, válvula de escape só abre no tempo de escape. E as duas válvulas se mantêm fechadas no tempo de compressão e no tempo de explosão, no motor de ciclo de 4 tempos. Temos diferentes tipos de motores, motores em linhas, motores em V, motores em W, motores radiais, axiais e motores contrapostos, motores boxer. Tenho 2 tipos de ignição, ignição por centelha elétrica ou ignição por alta temperatura do ar admitido. Isso vai me dar 2 ciclos, ciclo Otto e ciclo diesel. Ciclo Otto é admitido ar e combustível, ciclo diesel é admitido apenas ar. E o diesel é injetado dentro da câmara a alta temperatura, onde ele vai inflamar espontaneamente. E tudo isso se originou da nossa máquina a vapor lá, que era uma máquina de combustão externa. Lembrando que motor ciclo diesel e ciclo Otto são máquinas de combustão interna. E tudo isso vem do triângulo do fogo. O que é o triângulo do fogo? Ar, combustível e calor. Esse calor pode ser ar a alta temperatura ou pode ser uma centelha elétrica. Isso? Vamos lá. Cleverson, alguma dúvida? Não. Gabriel, Luiz, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Guilherme, alguma dúvida? Não. Sidney, alguma dúvida? Sidney está aí? Ronaldo, alguma dúvida? Agora não. Agora não, só na hora da prova. Nossa, dá pra isso. Hã? Dá pra isso daí, né? Tem que estudar, pessoal. É um conteúdo que nem eu falei. Eu tô aqui para facilitar a vocês. Eu acredito, quero um feedback de vocês, que essa forma de eu indicar as páginas para vocês estudarem ao final da aula e vocês já virem, pelo menos, nem que seja ler um pouquinho por cima, auxilia vocês na vídeo, para vídeo não ficar tão extenso. Vocês estão gostando dessa forma ou vocês acham que essa forma não está funcionando para vocês? Tá bem boa. Estão conseguindo aprender? Sim. Sim? Todo mundo, pessoal? Hã? Salvou a bateria da Kombi lá? Salvou a bateria da Kombi. Então, pessoal, eu acredito que essa vai ser a forma mais efetiva da gente trabalhar, tá bom? Passo indicativo para vocês. Posterior a isso,
eu faço aí uma revisão de tudo que a gente trabalhou aí dentro de 1h, 1h30, 2 horas. Então, a gente já está chegando aí a 1h45 de vídeo. Eu consegui revisar basicamente todo o conteúdo. O que a gente vai ver para a próxima aula? Então, para a aula da semana que vem. Amanhã a gente não tem aula, tá? Então, amanhã vocês não têm aula comigo. Porém, entretanto, todavia, pessoal, se vocês derem uma olhada naquele calendário que eu enviei para vocês, vou até aqui abrir o calendário de vocês e vou colocar na tela para vocês aí, ó. Estão vendo o calendário de vocês? Essa semana, vocês viram que quinta-feira passada vocês já tinham aula de EAD? Então, vocês iniciaram tapeçaria e vidraçaria automotiva, com o tutor online lá com o Felipe. Amanhã, pessoal, vocês têm novamente aula em EAD. Beleza? Então, seria aula comigo amanhã, né? Só que daí, devido ao feriado, acabou reduzindo uma aula minha de motor essa semana e passou para tapeçaria e vidraçaria em EAD. Então, amanhã vocês abrem lá o portal e fazem as atividades do EAD. Não deixem acumular, pessoal. Levem tudo em dia que vocês não vão se bater, vão conseguir estudar e principalmente aprender, que é o mais importante. Tranquilo? Aos que estão devendo conteúdo e avaliações do primeiro período da matéria de comunicação, entre em contato comigo no privado e eu vou encaminhar para a coordenação para a gente conseguir abrir as atividades e ver o que faz lá, tá bom? Você tem os alunos, senhor? Não tenho ainda. Eu vou conseguir essa lista só amanhã. Então, não tem essa lista ainda. Mas todo mundo, faz o favor, entra lá no portal e visualiza para mim, fazendo favor. Tranquilo? Uhum. Pessoal, eu vou mandar da mesma forma que eu fiz na aula passada. Vou mandar o material para vocês estudarem. Então, vai ser ali do guia de estudos, que é essa segunda apostila que eu mostrei para vocês, que vocês ainda não têm. Vai ser da página 45 a 52. E a apostila, que é essa apostila que vocês já têm, vai ser da página 23 à página 31 que vocês vão estudar. Então, aí vocês vão ter 7 mais 8 páginas. Então, vocês têm 15 páginas. Vamos calcular aí que vocês demoram em torno de 5 minutos por página. Então, são 75 minutos. 1h15. Agora são 8h30. 9h30, 9h45, 10 horas. É o tempo suficiente para vocês fazerem a leitura das páginas. Também vou estar enviando um link para vocês com alguns vídeos, tá? E nesse link aí ele tem 1, 2, 3, 4, 5. São 6 vídeos. É um PDF com 6 vídeos do Vimeo lá, que um dos vídeos é esse vídeo que a gente assistiu do funcionamento de 2 tempos. Indico que todos assistam os vídeos para finalizar aí essa parte do tempo de admissão. Compressão, escape e explosão. Se ficou alguma dúvida, pessoal, eu vou estar ali atendendo vocês pelo WhatsApp. Se precisarem de uma videoconferência particular, também é só chamar. Vou estar disponível até as 10h30 para os senhores. Acredito aí que até as 20h45 no máximo já esteja todo o material ali no WhatsApp para vocês. Tranquilo? Uhum. Senhores, ficou alguma dúvida? Então, o que eu tinha para trabalhar hoje era isso. Se ficou alguma dúvida, senhores, falem. Estou disponível para vocês até as 22h30. Peço que usem esse tempo até as 22h30 para estudarem e fazerem a leitura desse material, que a nossa próxima aula vai ser bem puxada, vai ter bastante cálculo na próxima aula. Vai ser a parte de cilindrada, taxa de compressão, diâmetro do pistão pelo curso do pistão, que vai definir se o motor é quadrado, subquadrado ou superquadrado, se ele vai ter uma rotação maior, uma rotação menor, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Então, preciso que vocês leiam e tentem entender as fórmulas. E também indico que os senhores assistam esses 6 vídeos que eu vou deixar disponível para vocês.
Beleza? Demais, acredito que pela vídeo era isso. Sei, pessoal, que não é fácil, mas como eu falei para as outras turmas, vocês estão um passo à frente dos outros. Vocês estão aí caminhando para o terceiro período e a hora que acabar essa pandemia já vão estar prestes aí a se formar. Beleza? Então, finalizamos com isso. Dentro de até 24 horas eu deixo disponível essa aula gravada para vocês no OneDrive. Então, eu mando o link lá no grupo também, para o pessoal que não pôde assistir em outro horário. Hoje não vai ter questionário para vocês responderem, tá? Questionário eu vou deixar para pegar dessa aula e da aula que vem eu envio na próxima aula. Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, já falo com vocês lá no WhatsApp. Beleza? Beleza.